no dia 11 de março, a CSN Mineração aí liberou seu resultado do quarto trimestre, e com isso a gente já consegue fazer uma análise aí com uma base anual de 2025, né? E aconteceu uma coisa muito interessante nesse caso, aconteceu um fato que mexeu com o ativo dela, e vai ser o exemplo perfeito aqui para trazer para vocês ficarem atentos aí não só para CSN, mas para qualquer empresa que vocês analisarem ou que vocês invistam. Então, como de costume, para esses vídeos de análise aí do resultado, a gente vai dar uma olhada na produção, a gente vai ver quanto a empresa lucrou, se teve prejuízo, vai ver como está a dívida. No caso da CSN é bem tranquilo, tá? No caso da CSN Mineração, a CSN que a gente vai ver que a controladora está precisando de dinheiro, a gente vai dar uma olhada na geração de caixa e ao final do vídeo você vai aí saber como está a situação financeira da empresa e eu vou poder explicar para vocês, né, um aspecto importante para vocês ficarem de olho nas empresas que vocês investem, tá? E sobre a produção, né, alguns dados interessantes que o release trouxe para a gente aí foi que a produção mais compras de minério ela fechou bem mais alta, 8,4% maior do que em relação a 2024, fechou aí com 45 milhões de toneladas, tá, de produção. O estoque caiu, isso é bom. Em 2024, final de 2024 era 3,392 mil toneladas, né, 3 milhões aí de toneladas de estoque e caiu para 2,882 em 2025. Então, o estoque não está acumulando. Isso é bom para a gente também. Em relação às vendas também, foi uma situação favorável. Ela aumenta aí 7,7% e fecha aí 2025 com 45 milhões também de quantidade, 45 milhões de toneladas vendidas, tá? Com aumento aí mais no mercado externo do que no mercado interno até caiu um pouquinho, mas quase nada. Em relação aos investimentos, né, a gente vê que aumentou bastante, foi para 2 bilhões 365, mas interessante a gente ver que para a continuidade dela, o valor não é bem menor do que esses 2 bilhões, tá? Foi mais aí para um aumento de capacidade produtiva, que ela teve que gastar o dobro praticamente, em comparação a 2024, tá? A gente vai ver isso aqui, esse valor saindo lá na demonstração de fluxo de caixa, quando a gente vê, né, o gasto que ela teve com imobilizado, com o CAPEX em si, né? Em relação à dívida, ela passou por uma posição de dívida líquida pior, tá? Agora ela tem um pouco mais de dívida do que de caixa, mas ainda é uma situação confortável. E vejam que, se a gente olhar o cronograma de amortização, ela está bem tranquila aí a longo prazo, com 8, quase 9 bilhões em caixa. E aqui a gente tem o valor, os montantes que vencem aqui em seus respectivos anos, tá? Então ela está bem tranquila, mas vamos dar uma olhada aí mais detalhado agora nas demonstrações para a gente ver a qualidade, né, desse crescimento e desse endividamento também. Começando pelo resultado, a gente vê que a receita de vendas cresceu 9,3%, que foi bom para ela, fechou aí com 18 milhões em 2025, tá? Foi basicamente, cresceu tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Os custos também cresceram bem mais, a gente vê aqui 22%, tá? E com isso ela fechou e acabou fechando com um lucro bruto aí menor, tá? Menos 3,5%. Então isso não foi bom para ela. Resta saber que se com o tempo ela vai conseguir, né, fazer com que esse aumento de receita e melhore a margem bruta dela, tá? Mais um aspecto muito bom para ela que foi em relação à despesa de vendas. Vejam que caiu bastante. Ela vendeu mais. A gente viu que esse aumento de receita foi basicamente pela quantidade vendida. Ela vendeu 45 milhões de toneladas, né? E o preço do minério de ferro está lateralizando ali já há um tempo. Então, esse aumento veio aí de um maior volume, né, de venda e de produção também. E a gente viu que com isso ela vendeu mais, mas as despesas com vendas caíram 21%. Isso é muito bom para a CSN. É um valor alto, é um valor relevante, e ela conseguiu diminuir bastante. E, além disso, ela conseguiu manter as suas despesas gerais administrativas no mesmo patamar, tá? O que aconteceu aqui? Acabou que ela teve uns 300 milhões a menos de lucro bruto. E aqui, quando a gente olha outras receitas, tá? A gente vê que ela fechou negativo e antes positivo, tá? Isso foi referente a essas outras receitas aqui operacionais. O não recorrente que ela teve aqui, né, em 2024 e agora caiu bastante, né? Foi de 400 milhões para 98. Então, com isso, né, quando a gente considerar essa queda de 400 para 98 e que as despesas, outras despesas se manteram ali na casa, até aumentaram na casa dos 400, né, a gente teve aí um resultado de outras receitas e despesas
muito mais desfavorável, em quase 400 milhões, que fez com que o lucro operacional antes do resultado financeiro caísse e ficou ali em linha, não conseguiu aumentar nem 1%, tá? Mas até aqui são valores altos, são margens boas e ela conseguiu aqui, demonstrou aqui uma performance melhor, né, na casa das despesas com vendas e gerais administrativos, tá? O que aconteceu aqui com ela? O resultado financeiro líquido destruiu com o lucro dela. Por quê, né? Porque, basicamente, vejam que ficou instável quando a gente olha receita e despesa financeira, né? O quanto ela está pagando de juros e o quanto o dinheiro do caixa dela, que era alto, né? Ainda é alto também, fica rendendo para ela, mas quando a gente olha aqui, variação cambial destruiu o lucro dela. Por quê, né? Antes ela estava ali num período que a variação favorável, a variação cambial era positiva para ela, agora ela veio aí num ano que o dólar veio se desvalorizando, caindo, e com isso aí a variação cambial ficou desfavorável para ela. Então isso mostra aqui por que esse resultado antes do imposto de renda caiu ali quase mais do que a metade, né? Ela ainda pagou bem menos imposto do que em relação a 2024, né? Pagou 800 milhões em vez de 1 bilhão, mas mesmo assim o lucro líquido dela fechou aí 63% menor, tá? E indo para o balanço patrimonial, né? Eu já marquei aqui algumas coisas para vocês. O que foi um importante aqui do balanço patrimonial na parte do ativo para a gente? Vamos dar uma olhada aqui. Basicamente foi a redução do caixa dela, que antes era muito alto, era na casa dos 15 bilhões e agora está na casa dos 8 bilhões, tá? Então teve uma redução alta do caixa. E a gente vê aqui no ativo não circulante que o grupo que maior cresceu aqui foi o grupo dos investimentos, foi na casa dos 3, fechou aí com 3 bilhões e antes era 1 bilhão e 700, tá? Contas a receber até teve um crescimento, estoque, o resto ficou quase tudo em linha, então o maior, né, impactado aqui no circulante foi essa redução do caixa. No não circulante, a gente teve até um pouco aumento aqui do estoque de longo prazo, mas também a maioria também ficou em linha, com reduzindo, outro aumentando. Imobilizado até não aumentou tanto assim quanto a gente espera, né? Vejam que foi de quase 10 para quase 11 aqui. O intangível ficou bem em linha, até caiu um pouco. Então, o maior aí, variação que a gente vê foi aqui nos investimentos e a redução do caixa, tá? Seguindo para o passivo, fornecedor ficou em linha, foi de 2 bilhões para 2 bilhões também, 2 bilhões e 171. O resto ficou, uns aumentam, outros caem, tá? O importante aqui foi a gente ver que empréstimos aumentou um pouco, foi de 1.340 para 1.650 e adiantamento de cliente foi o que mais subiu aqui, tá? Foi de 3.200 quase para 3.800 aqui, 3 bilhões, tá? Dividendos aumentou, ela tem o costume de pagar dividendos, a controladora quer dividendos, sempre quis, né? Ainda mais nesse momento que ela está sem caixa, a gente já vai comentar sobre isso. Empréstimos até deu uma caída aqui de 8 para 7, mas e adiantamento de clientes até deu uma caída também, tá? Isso aqui foi favorável para ela no longo prazo, teve uma redução, mas no curto teve um aumento aqui, tá? Então eu diria que ficou praticamente a mesma coisa, tá? A questão é, o caixa dela caiu muito, então agora a gente está numa posição, né, se a gente considerar só os empréstimos e financiamentos, ela fecha aí uns 9 bilhões para um caixa de 8 e pouco, então é uma situação super confortável para a CSN. Mas se a gente considerar também adiantamentos de cliente como aí uma obrigação que ela tem que pagar, que ela vai acabar pagando um pouco mais de juros, né, já vai aí para casa de quase 20 bilhões, se a gente considerar essas 4 linhas aqui, no curto e longo prazo, né? 20 bilhões para um caixa lá de quase 9, digamos assim. Para uma empresa que está lucrando ali no seu melhor 4 bilhões e meio e no pior aí quando a variação cambial está desfavorável, está lucrando ali 1 bilhão e 700, digamos assim. Não é muito, não é uma situação ruim, uma situação preocupante, mas também não é uma situação, né, confortável e nem de longe tão confortável como ela estava quando ela tinha um caixa ali de 15 bilhões, né? O que mostra aqui pra gente foi que o caixa deu uma piorada. O que aconteceu para esse caixa diminuir de 15 para 8? É o que a gente vai ver agora na demonstração de fluxo de caixa. Eu volto para vocês depois com o balanço patrimonial para mostrar uma coisa interessante para vocês. No patrimônio líquido aqui, que eu acabei esquecendo,
tá? Mas é uma coisa interessante porque também é importante para o que eu vou falar depois, tá? Vejam que o patrimônio líquido dela foi de 10 para 6, né? E se a gente der uma olhada aqui, o valor mais expressivo que a gente vê foi reserva de capital, que saiu de 127 positivo para 2 bilhões 224 negativo. O que aconteceu? A empresa lucrou, né? A gente viu lá que ela lucrou menos, mas lucrou, e o patrimônio líquido despencou. O que aconteceu aqui? Vamos dar uma olhada primeiro na demonstração de fluxo de caixa e a gente volta aqui que eu vou explicar para vocês. E o que eu quero mostrar aqui para vocês do fluxo de caixa, né? A gente está com um fluxo de caixa que caiu de 11 bilhões para quase 2, tá? Isso, no primeiro momento, não é bom. Mas vejam que tem duas coisas aqui que impactam a isso. A gente vai descer para ver o que está compondo para chegar nesse valor e vejam que tem duas coisas importantes que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu deixei uma já de vermelho aqui e a outra eu vou falar aqui agora, tá? Vejam que, no primeiro momento, a gente tem juros sobre empréstimos e financiamento aqui compondo esse valor de 1 bilhão e 800 que está lá em cima, tá? A gente teria que excluir esse efeito, porque, a meu ver, isso aqui não deveria estar aqui. A meu ver, isso aqui deveria estar aqui dentro de atividades de financiamento, tá? Junto ou uma linha aqui embaixo do principal sobre empréstimos. O pagamento do principal, pagamento de juros sobre os empréstimos, isso deveria estar aqui. É a forma que a gente analisa, é a forma que serve para a gente tirar as informações da demonstração, tá? O que acontece é que alguns contadores divergem disso, aí botam aqui em cima, aí a auditoria às vezes questiona, e desce, volta para cá de novo, mas é importante a gente considerar aqui embaixo, tá? Porque senão vai diminuir, no nosso caso aqui, o fluxo de caixa operacional. Então vejam que ela fecharia, se a gente desconsiderar esse valor, num valor lá de uns 2 bilhões e meio de fluxo de caixa operacional, tá? Outra coisa mais importante que contribui para aquele aumento lá de quase 11 bilhões foi que no ano de 2024 entrou quase 6 bilhões e meio de adiantamento de clientes. Então, né, isso aumentou muito a caixa dela e isso não se repetiu aqui em 2025. Então, se a gente desconsiderasse isso aqui, porque esse adiantamento ainda vai ter que prestar o serviço para o cliente, é o que a gente viu lá no passivo, né? É uma dívida, ela entrou dinheiro para ela, mas ela ainda vai ter que prestar esse serviço. Ou vender o minério, enfim, né? Então, isso inflou o caixa operacional dela e não se repetiu aqui. Então, digamos que se a gente desconsiderasse isso aqui por não ser um recorrente, não acontecer sempre, o que ela gera ali da operação mesmo seria na casa dos 5 e pouco, 6 bilhões, e caiu para 2, quase a metade, né? Não é muito favorável, mas vejam que não é uma variação tão brusca quanto de 11 e pouco para 1.900, tá? Mas o que importa para a gente aqui é o fluxo de caixa livre, que, supondo que a gente considera 2 bilhões e meio de fluxo de caixa operacional, a gente teria que tirar o quê? As atividades de investimento aqui, que foram na casa de 5 bilhões, muito alto, né? Mas lembra lá no começo, quando a gente viu o release, que ela tinha gasto só de investimento 2 bilhões e pouco? Eu até mostrei para vocês que tinha uma parte que era de expansão e outra para manutenção da operação, né? Vejam que ela fez aquisição de um investimento na casa de 3 bilhões e 350. Né? O que ela comprou que gastou esse valor todo, que aumentou muito o caixa dela e deixou ela com uma posição aí completamente desfavorável de fluxo de caixa livre. Né? Se fosse só esses dois aqui, considerando o nosso 2,5 de caixa, ela ainda ficaria com 100 milhões de fluxo de caixa livre, positivo. Mas quando a gente considera 5, ela fica em uma situação bem negativa, tá? Então, o que aconteceu aqui? Eu já vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é referente, pessoal, a outra empresa do grupo, a nossa MRS Logística, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a CSN tem uma participação da MRS Logística que é muito importante para ela. Essa participação basicamente dá viabilidade à operação da CSN Mineração. Sem isso, sem essa ferrovia, ela não conseguiria escoar o produto dela até o porto que ela faz, né, a sua exportação do minério. E vejam que essa empresa também também trabalha com a Vale, com a Uzi Minas, com a Suzano, com a própria CSN, né? Mas o que aconteceu? A CSN Mineração e a CSN, né, a controladora, tem ações dessa empresa e foi isso que aconteceu. A gente viu aí uma compra de ações da MRS Logística por parte da CSN Mineração, da própria empresa controladora. É isso que eu vou mostrar para vocês. E isso impactou todo o nosso balanço patrimonial. É isso que a gente vai entender aqui agora rapidinho.
Então, olhando a nota explicativa, a gente vê que o que ela fala? Que ocorreu uma transação que ela pagou 3 bilhões 350, que é justamente o valor que a gente viu saindo do nosso caixa. Foi pago pela CSN Mineração para a CSN Controladora, tá? Só que o que aconteceu? Foi registrado no ativo dela apenas 998, que foi o que a controladora pagou pelas ações da MRS Logística. Isso aqui foram ações da MRS Logística, tá? A gente vai ver já já. Então, a CSN Mineração comprou da própria controladora ações da MRS Logística pelo valor de 998, estava registrado nesse valor. Mas essas ações não valem 998, elas valem 3 bilhões, tá? Então, digamos que a diferença de 2.351 ficou lá no balanço, no patrimônio líquido. Lembra aquela reserva de capital? Já vou mostrar aqui para vocês de novo. A diferença de 2 bilhões ficou registrado aqui na reserva de capital, diminuindo o patrimônio líquido, tá? Então, foi isso que aconteceu, né? Se está um pouco difícil de entender isso, foi uma contabilização muito específica, tá? Então, basicamente, foi uma troca de 3 bilhões em caixa por uma coisa que, no momento que a CSN adquiriu as ações da MS Logística, valia 1 bilhão. Mas, no momento, ela sabe que vale 3, então ela pagou 3. Mas, por normas contábeis, ela tem que registrar como 1 bilhão, tá? Um ponto de atenção, uma coisa para vocês analisarem nas empresas que vocês investem, é essa questão do investimento. Porque muitas vezes a gente só olha o valor aqui e não sabe nem o que a empresa, o que isso aqui quer dizer, tá? Isso aqui pode ser participações de outras empresas. No caso da CSN, é uma participação muito importante, que independente do valor aqui, é vital para a continuidade da empresa como um todo, tá? Que é a participação na MRS Logística. Então, resumo da CSN. Produção aumentou, venda aumentou, resultado caiu, mas foi basicamente por variação cambial. Né? O endividamento piorou um pouco, se a gente considerar o adiantamento de clientes, mas ainda assim não está uma situação alarmante, está uma situação sólida, e a geração de caixa caiu também, mas teve aquela questão toda lá da MRS Logística, que ela acabou adquirindo. E por que ela adquiriu isso? Porque a CSN controladora está criando caixa, então acabou, né, pegando o caixa da CSN sem distribuir dividendos e tal, pegou o caixa da CSN Mineração que estava alto, 15 bilhões, mas em troca deu ações aí da MRS Logística, que a meu ver não é um aspecto ruim, tá? É uma empresa que ela depende muito para a operação dela, então foi até vantajoso a meu ver para ela, tá? Antes de investirem na CSN, vejam que é uma empresa cíclica, tá? Mas ela tem o costume de pagar muitos dividendos, porque a CSN, empresa controladora, tem interesse, tá? Obrigado por assistirem até aqui. Peço que se inscrevam no canal se gostaram do vídeo, que deixem um like. Vejo vocês no próximo vídeo.